Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos revisar, para você que está se preparando para o Enem, estudante do ensino médio, vamos revisar os períodos da história da arte. Vamos à nossa aula? Para começar, eu gostaria de comentar com você ou lembrar a definição do que é arte. Arte é uma expressão humana representada por meio plástico, sonoro ou corporal. Daí eu coloquei esses três elementos só para você lembrar da comunicação. Você estuda lá em língua portuguesa os elementos da comunicação, que tem relação às funções da linguagem, que é um conteúdo que você precisa estudar, revisar para o Enem. E aí eu tenho três elementos da comunicação, que é o emissor, alguém que transmite uma mensagem, alguém que recebe a mensagem, o meu receptor. E o veículo, o meio ou o canal, ele é importante também na nossa disciplina nesse componente, porque eu tenho um meio que é plástico, sonoro ou corporal que transmite uma mensagem. Alguém, que seria o artista, é o emissor. Aquela arte, aquela obra é o canal, é o veículo pelo qual ele está transmitindo uma mensagem para o receptor, que no caso é o público, é os telespectadores daquela linguagem artística. Vamos lá? Para a gente começar revisando os nossos períodos da história da arte, começamos aí alguns aspectos, vou destacar alguns aspectos de cada um desses períodos. A arte pré-histórica tem como característica, ou aspecto mais importante, o convívio do homem, a natureza e o sobrenatural. Eu tenho o registro visual, as pinturas rupestres que vocês já viram em uma das nossas aulas aqui do nosso programa. E dois, eu tenho a arte antiga, a escrita. A partir da invenção da escrita, nós temos a arte cerimonial, a arte decorativa. A arte na Idade Média, do ano 300 depois de Cristo até o ano 1350, a igreja filtra a arte e a ciência. Nós temos uma arte mais engessada e educativa. A arte na Idade Moderna, que vai do ano 1350 ao ano 1850, eu tenho a ascensão do livre pensar, novas técnicas vão surgir. Já comentamos um pouquinho sobre isso. A arte na Idade Contemporânea, de 1850 até os dias atuais, a arte ela se manifesta a partir de um conceito. Alguns eventos históricos, para você ir anotando aí na sua revisão, sempre com seu papel e caneta na mão para acompanhar as nossas aulas. Na arte pré-histórica, eu tenho o início do Homo sapiens, pequenos grupos. Na arte antiga, a escrita, primeiros registros escritos. Temos, portanto, sociedades mais organizadas. A arte na Idade Média, no ano 300 depois de Cristo, temos a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo. A arte na Idade Moderna, no ano 1350, nós temos a Revolução Francesa, conteúdo do outro componente curricular, né, que é a história. Você tem ali do ano 1789 ao ano 1799, a Revolução Francesa. E, por fim, um evento histórico na Idade Contemporânea, como disse, de 1850 até os dias atuais, nós temos como um marco aí importante a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. Vamos começar então com a arte pré-histórica. O termo arte é quase substituído por registro. Nós temos, como eu disse, a arte rupestre. Eu tenho pinturas ou entalhes em superfícies rochosas com uma temática social, uma busca pela proteção e prosperidade de uma força superior. A arte ela é usada como ferramenta. A arte na antiguidade. Manifestações artísticas desde a invenção da escrita até a Idade Média. A arte era usada como uma ferramenta de registro. Batalhas de reis, história do país, rituais religiosos e ornamentação de construções, templos, túmulos e casas de aristocratas. Os destaques é o Egito, a Grécia e Roma, que já nós comentamos. Sempre embaixo eu coloquei aí para você acompanhar uma das obras de cada um desses períodos.
Nesse caso, na arte na antiguidade, eu tenho aí o dorso mulher grega de um desconhecido, mas que representa um pouco dessa arte desse período. Então, vamos o destaque para a arte greco-romana. Estética, parte da filosofia que faz uma reflexão sobre a beleza, surgida na Grécia, amplamente discutida por Aristóteles, Platão e Sócrates. Estética, gente, se tornou ciência no século XVIII. Literalidade, o escultor busca fazer uma reprodução fiel do modelo à sua frente, inclusive as imperfeições. Mais uma vez, uma obra, eu tenho o retrato do imperador romano Tibério, arte romana do século I depois de Cristo. Arte na Idade Média, como disse, no ano 300 depois de Cristo, é arte medieval. Igreja e o Estado se unem. Talvez você consiga associar aí lá a sua aula de história, por exemplo, fazer uma relação, fazer um diálogo. Eu sempre tenho destacado nas nossas últimas aulas de arte esse diálogo ou essa interação, as intertextualidades que as disciplinas, que os nossos componentes vão se relacionar. Por exemplo, você vai relacionar a arte com a literatura, com a história, com as outras linguagens, correto? Então, lá na história, você estuda, por exemplo, que por volta do ano 384 ao ano 390 depois de Cristo, a Igreja Católica ou o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Por isso, a arte medieval ela tem essa influência ou essa participação da igreja. A igreja filtra toda a arte e a ciência, a arte torna-se ferramenta de ensino religioso, nós temos um analfabetismo da maioria da população, portanto o acesso à educação nesse período é limitado. Somente a arquitetura românica, gótica e a notação musical tiveram seu desenvolvimento. Maior retrocesso é considerado entre os estudiosos, especialistas da arte e da cultura como um todo, nós temos o maior retrocesso da arte na história. Vamos avançar. Temos na Idade Moderna o antropocentrismo, nós comentamos sobre isso na aula do Renascimento, o antropo, o homem como centro, movimentos, o Renascimento do século XIV ao século XVII, o Barroco do século XVII ao século XVIII, o Rococó no século XVIII. Para você lembrar, uma dica para você lembrar desses três movimentos, use a sigla ou a palavra barreiro, que aí você associa a esses três movimentos: Barroco, o Renascimento e o Rococó. Nasce a perspectiva, contrastes e o esfumato. Para quem ainda não estudou ou é uma palavra diferente para você, o esfumato é como se fosse o degradê, né? Você utilizar o degradê em uma obra, em uma pintura, por exemplo, em um desenho, você utiliza aquele degradê, isso é um esfumato. Temática. Temática livre, como temas mitológicos, o uso da literalidade da forma e a composição, os planos. Nasce a pintura a óleo no século XV, mais brilho, tempo de secagem mais lento e pode-se editar. Surgem os mecenas. Nós comentamos nas nossas últimas aulas sobre os mecenas, que eram como se fossem patrocinadores desses artistas. Esses artistas recebiam ajuda, auxílios financeiros, e eles produziam essas obras de arte que eram destinadas a esses mecenas. Como eu disse, fiz uma inferência, etimologicamente você tem, hoje utilizamos em língua portuguesa, a palavra mercenário, que tem uma origem aí nos mercenos. Vamos lá. Idade contemporânea, compreendida de 1850 à atualidade, os períodos iniciais, temos o neoclassicismo, do século XVIII a século XIX, o romantismo, que você estuda muito na literatura, temos aulas de literatura disponíveis nas nossas plataformas, do século XVIII ao XIX, o realismo, de 1850 ao ano 1900, e o impressionismo, que foi o conteúdo da nossa última aula, do ano 1860. Os temas: figura humana literal, paisagens, ênfase nas ações heróicas ou patrióticas, emoção
o impressionismo enfatiza a luz. Para quem acompanhou a nossa última aula, eu comentei justamente que nós temos no impressionismo uma influência da criação, né, do início, do surgimento da fotografia. Justamente o impressionismo sempre estará relacionado a essa questão da luz. Na Idade Contemporânea, nós temos os chamados períodos intermediários, as vanguardas europeias. Tem na nossa plataforma uma aula de literatura sobre as vanguardas europeias. Nós temos o movimento, o expressionismo no ano 1905, fauvismo entre 1905 e 1907, cubismo também em 1907, futurismo em 1910, dadaísmo em 1916 e o surrealismo em 1924. Nós temos nesse período um abandono das rígidas regras figurativas, dando ênfase à expressão individual. Sempre que falamos de vanguardas, lembrem-se desses movimentos de ruptura, de quebra de um padrão. Toda arte, toda literatura contemporânea, ela traz essa característica de romper com um padrão engessado, com um padrão que não abordava, por exemplo, temáticas da atualidade, e isso na contemporaneidade, a arte contemporânea, a música que você escuta no seu fone de ouvido, você escuta uma música que trata de temas da atualidade, são temáticas livres. Numa mesma playlist, você escuta músicas que trabalham temáticas diversas. O mesmo artista, ele produz hoje em dia, na nossa contemporaneidade, uma arte, por exemplo, pinturas que tratam de inúmeras temáticas, o que antes desses períodos, antes dessas vanguardas, isso não era possível. Portanto, Idade Contemporânea, finalizando aí, temos os períodos atuais, a arte pop, a arte minimalista, movimento fluxos, a performance, o rapping e instalação. Os anos estão destacados para você acompanhar, você que está fazendo suas anotações. Uso do conceito, Marcel Duchamp, em 1917, na obra A Fonte. Uso de múltiplas linguagens ao mesmo tempo, teatro, dança, música e plástica, a união da vida e a arte. Como eu disse, as nossas aulas são aulas revisionais. Para mais conteúdos, você acessa a nossa plataforma, faz essas inferências, essas relações, esses diálogos entre os textos, para que você possa consolidar esse conhecimento e isso lhe ajudar na nossa prova de linguagens. Vamos exercitar? Temos aí uma questão da prova azul do Enem 2012, prova do segundo dia, questão 121. Dica do professor, sempre lê o enunciado. No caso, temos uma obra, né, do Pablo Picasso e temos aí o nosso enunciado. Vamos lá. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica. Rompimento, quebra, ruptura, se associa aí às vanguardas, a essa quebra de um padrão estético que se tinha. E, continuando, e a revolução da arte no início do século XX. Essa tendência se caracteriza pela... Vamos dar uma olhada aí na obra e vamos ao enunciado. Letra A. Pintura de modelos em planos irregulares. Letra B. Mulher como temática central da obra. Letra C. Cena representada por vários modelos. Letra D. Oposição entre tons claros e escuros. E, por fim, letra E. Nudez explorada como objeto da arte. Mais uma vez o enunciado. Temos as alternativas. Dica do professor das últimas aulas, na nossa prova de linguagens, sempre a alternativa correta, ou melhor, o nosso enunciado, ele sempre vem sem nenhuma pontuação. Eu tenho aí ao finalzinho, ó, essa nova tendência se caracteriza pela. Por quê? A alternativa correta é aquela que completa esse último período do enunciado, essa última frase. Por fim, já dá para responder, temos A, B, C, D ou E. Para você que está acompanhando e que respondeu letra A, está corretíssimo. Nós temos sim uma pintura de modelos em planos irregulares. Lembrem-se que em linguagens você associa
o nosso conteúdo sempre as palavras-chave. Quando você tem aí, representa o rompimento, a quebra de um padrão. Portanto, você poderia associar justamente a essa letra A, pinturas de modelos em planos irregulares. No mais é isso, até a nossa próxima aula. Dúvidas, acompanhe a nossa plataforma. Sempre, como eu disse, associe a nossa aula, o nosso conteúdo, a aula de arte, a aula de história, a aula de literatura, as disciplinas de linguagens, para que você possa aprofundar o conteúdo e se dar muito bem na prova do Enem. Tá bom? No mais, até a nossa próxima aula.